Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Olá, Yolanda, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Masterclass da Escola de Negócios. O meu nome é Karina, eu faço parte da equipa da Escola de Negócios e temos hoje connosco a nossa formadora Yolanda Assunção, que nos vai falar então um bocadinho da Masterclass de hoje, que tem como tema a nova era da contabilidade, torne-se o consultor que os seus clientes procuram. Como a sessão está a ser gravada e irá ser disponibilizada a todos os participantes, vamos dando início aos pouquinhos à sessão e todos os interessados que vão chegando depois conseguem recuperar com a gravação. Sendo assim, dou-vos as boas-vindas a todos. Obrigada por estarem connosco num final de tarde de verão. É sinal que têm algum interesse no tema e ficamos muito contentes por isso sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra à nossa formadora Yolanda, vai-nos falar aqui um bocadinho então da Masterclass. Depois, no final, podemos falar um bocadinho, tirar as vossas dúvidas, as vossas questões. Também temos aqui uma espécie de inquérito para fazer entre todos. E no final, então, voltamos a conversar. Obrigada, uma boa Masterclass a todos. Obrigada, Obrigada. Yolanda. Eu vou-lhe passar aqui os acessos, pode ser? Ok. Ok. Boa tarde a todos. Se quiserem ligar as câmaras, estejam à vontade. Normalmente as nossas sessões são sempre. Tentamos que o digital não perca a parte mais pessoal, não há o contacto físico, mas há o contacto pessoal e há o contacto vocal, se assim se pode dizer, porque estão à vontade para ligar o microfone e poderem colocar as questões que entenderem. Ahm, eu vou tentar então partilhar, dê-me só aqui uns segundinhos para isto funcionar bem e eu organizar aqui o meu ecrã. Julgo que já estão a ver, Sim, já certo? estamos, já estamos. Pronto, só vou aqui organizar mesmo o meu ecrã para conseguir ver alguns, não consigo ver todos, mas ver alguns e ainda continuar aqui a ver a minha tela. Muito bem, este desafio foi lançado pela Escola de Negócios. Fazemos esta masterclass, que vem um pouco na sequência, de um outro curso que temos de Consultoria 360 e que no fundo é isto, é que nos dá uma nova perspectiva da realidade. Esta nova realidade que traz à contabilidade novos desafios. E o que pretendemos é que vocês, não sei se são todos, mas alguns, se forem contabilistas, que se tornem parceiros de negócio, que sejam os consultores que realmente os clientes procuram. Por isso, ao longo destes próximos minutos, não são muitos, mas vamos tentar ser breves, porque o calor ainda está-se a sentir lá fora e vamos aproveitar o resto do dia. Mas vamos falar de tendências, de competências, casos hipotéticos e algumas ferramentas que usamos na consultoria 360. Mas antes disso, eu gostava de vos lançar um desafio. Vamos ver se eu consigo, que eu esqueci-me de copiar. Vou lançar-vos um desafio para preencherem este pequeno questionário. Este pequeno questionário, o que é? É só um segundo que eu vou tentar chegar. Se for preciso, também posso partilhar aqui no chat, Yolanda, se for mais simples. Estou a tentar lá chegar, que eu não estou a conseguir chegar ao bate-papo. Ter se calhar o compartilhamento de tela. Vou ter que interromper. Assim já dá. Ok, vou pôr aqui o link de acesso e gostaria que 2, 3 minutinhos pensassem nestas competências e se as têm de uma forma forte ou fraca, ou sendo até forte ou mediana, se há ali um espaço para poder trabalhar. São estas, eu vou agora voltar a compartilhar, não me estão a ver. São estas as competências. Comunicação eficaz com os clientes, a capacidade de interpretar e analisar dados financeiros. Vão preenchendo, isto é preenchido de forma anónima, ou seja, vocês podem preencher, não vai aparecer os vossos nomes, mas
provavelmente vai-vos deixar a pensar um pouco sobre se tem ou se vale a pena ainda trabalhar uma ou outra competência que aqui estamos a abordar. Então, 2 minutinhos de tempo para poderem. Alguém com dificuldade em aceder? Karina, não sei se estava a dizer alguma coisa do micro. Desculpe, Helena. Estava a dizer que se preferirem podem deixar mensagem se tiverem alguma dificuldade ou Sim, falar pelo micro. eu ia pedir à Karina que souber mensagens para me ir avisando, que eu não Sim, as consigo ver. combinado. Está bem? Eu mandei novamente no chat, porque entretanto pode haver aqui ligações que caiam e já Ok, não não consigam conseguem ver. recuperar Ok. o link. Deixa eu ver se já estamos aqui a receber. Já começamos a receber algumas respostas. Temos 2 respostas. Eu não vou ainda partilhar aqui o panorama das respostas para não comprometer quem está A ainda a responder responder. ainda. Mais um minutinho. A maioria já respondeu. Bem, mas não estão a ver. O que me está aqui a parecer é que está toda a gente a ser talvez modesta, porque a gente respondeu que sim, 5 nas competências. Percebe-se que quem está cá está com vontade de aprender mais, de querer trabalhar, principalmente aqui na parte das ferramentas, da literacia digital. Está-me a querer parecer que realmente, e por isso estão cá nesta masterclass, têm noção que são bons profissionais, não tenho qualquer dúvida, mas todos os bons profissionais, como nós, temos que estar sempre em evolução. Acho que isso vos deve ter deixado assim a pensar ah, sobre eventuais desafios e oportunidades que esta nova era na contabilidade vos pode trazer, de certeza. Então, a contabilidade está-se a transformar. E está-se a transformar como? Automação de tarefas técnicas. Isto já há algum tempo nós tínhamos declarações pré-preenchidas vindo dos nossos programas de contabilidade. Tínhamos também possibilidade, já mais recentemente, de fazer reconciliações bancárias e a comunicação da fatura automática. Mas se estas tarefas são automáticas, onde é que vocês podem, de facto, acrescentar mais valor? Por outro lado, temos a inteligência artificial nos programas de gestão, nos programas de contabilidade. Sugestão de lançamentos já existem há muitos anos, a detecção de incoerências, previsão de fluxos e de resultados já mais recentemente. Por isso, há que racionar e não ficar melindrado com a inteligência artificial. Bem pelo contrário, a inteligência artificial não substitui um profissional, mas obriga a subirmos de nível, a vermos as coisas de uma outra forma, a interpretar dados. O contabilista, como intérprete de dados e não como um técnico, não se deve limitar só a entregar
relatórios, deve sim explicá-los. O novo papel do contabilista é transformar os dados contabilísticos em informação útil para que a tomada de decisão por parte dos nossos clientes seja mais facilitada. Também é-lhe já requerido ao contabilista um maior envolvimento na tomada de decisões, ou seja, é um aliado do empresário. O contabilista pode e deve ser um parceiro na gestão. Até aqui, alguém quer partilhar alguma dúvida ou alguma situação? Não, está tudo muito caladinho. Ou não tem dúvidas nenhumas, está a concordar com tudo o que eu estou a dizer. De facto, as perguntas que os nossos clientes nos vão fazendo também têm mudado ao longo dos tempos. Estes são alguns exemplos de perguntas que os clientes começam a fazer. Obviamente me vão dizer, mas o meu cliente não é este. O meu cliente é aquele que só quer saber quanto é que vai pagar de IVA, quanto é que vai pagar de IRS ou de IRC. Mas nós não podemos generalizar. Não podemos dizer que todos os nossos clientes são assim. De certeza que há alguns dos clientes que são diferentes. E uns vão puxar pelos outros, assim como no mercado da contabilidade. Uns contabilistas evoluem e puxam pelos outros, assim também na área dos empresários. E nós não podemos ignorar isso. Temos que estar à frente para que não sejamos passados para trás. Aqui estão alguns exemplos de perguntas. Reparem que nenhuma é meramente técnica ou meramente fiscal. Tem sempre a ver com processos de tomada de decisão, do impacto no negócio. Por exemplo, se posso contratar 2 pessoas, se vale a pena investir em marketing, porque é que só recebi o valor para pagar do IRC depois do prazo. Isto, normalmente eles querem saber quanto vão pagar e ficam muito chateados se não houver esta precaução do valor a pagar antes para se poderem gerir financeiramente. Então, o que é que os empresários querem? Querem clareza, querem visão integrada, querem um apoio prático, querem uma antecipação. Um segundo, para ver se organizar isto. Então, o que é que os nossos clientes procuram? Os nossos clientes vão mudando. Nem todos chegaram a esta visão que aqui traz e estas novas necessidades, mas de facto, tal como noutros setores, a contabilidade está a sentir uma viragem. Alguns colegas vão se sentir melindrados com esta viragem, porque há muitas operações rotineiras que deixaram de ser necessárias fazer, ou melhor, elas continuam a ser necessárias fazer, mas não há necessidade de dedicar-se tanto tempo. E alguns contabilistas estão a achar que estão a perder papel, mas não. Exatamente o oposto, estão a ganhar um novo papel. Já não basta entregar relatórios ou cumprir obrigações fiscais. Nesta nova era, o contabilista é um consultor, é um intérprete de dados, é um parceiro de decisão. A automação trata das tarefas técnicas, a inteligência artificial sugere os lançamentos e prevê os resultados, mas estas ferramentas nunca vão entender o contexto. E o contexto, e a empatia, e a sensibilidade, só os contabilistas é que conseguem ter. Na era digital existe uma nova postura. Os contabilistas têm que ser mais curiosos, mais corajosos e com uma maior conexão com o cliente. Então, nossos clientes procuram clareza, simplicidade na informação financeira, ou seja, nós temos que muitas vezes traduzir para linguagem que seja perceptível por parte do nosso cliente, para quê? Porque um balanço ou uma demonstração de resultados seja efetivamente uma ferramenta para a tomada de decisão. Senão não vai entender se lhe entregarem só esse momento. Até podem ajudar a fazer um relatório de gestão, mas nem assim, eles precisam de um contacto muito mais personalizado. O apoio prático à tomada de decisões. O empresário precisa de um apoio, já não quer apenas o fecho de contas. Quer uma visão integrada do negócio, quer alguém, por exemplo, que ajude a definir KPIs, que analise a envolvente e o contexto em que se encontra o negócio, que ajude a construir planos de ação.
proatividade e acompanhamento regular. Ou seja, aquilo que eu tenho observado que já muitos contabilistas vão fazendo, que é um acompanhamento mais regular, alertas antecipados ao empresário sobre o que é que se está a passar nas contas da empresa. Então, o perfil do consultor 360, do contabilista que quer passar de ser de técnico de contabilidade puro e duro para ser um consultor 360, tem, entre outras, obviamente, estas competências. Numa primeira linha, logo a comunicação. A comunicação deve ser uma parte muito importante, mas seja na contabilidade, seja nas outras áreas. É importante sabermos traduzir os números numa linguagem que permita o cliente tomar decisões. Por exemplo, dizer-lhe não só que o resultado líquido teve um decréscimo de 8%, não, dizer que os seus lucros desceram 8% porque ocorreu, sei lá, um aumento nos custos fixos ou uma diminuição nas vendas. Eles normalmente dão conta, não conseguem às vezes ter a visão da parte dos custos. Como é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto sempre tentando ser mais visuais possíveis, ou seja, usar ferramentas mais visuais, como gráficos, tabelas, coisas deste género. Usar aquela ferramenta muito útil e que nós devemos usar muito no nosso dia a dia, que é a escuta ativa, ouvir antes de falar, e aprender a saber questionar o nosso empresário. Depois devemos ter também o pensamento estratégico e o pensamento crítico. Um bom consultor não aceita os dados como estão, questiona-os, pensa sempre à frente, tenta prevenir riscos e identificar oportunidades. Algumas ferramentas ajudam nesta situação, os rácios, o cálculo de rácios, análise de risco, mas também as análises SWOT ou uma definição de KPIs e análise dos KPIs estão ou não a ser cumpridos e se não estão, quais foram os desvios. Tudo isto pode ajudar aqui neste pensamento estratégico. Depois outra que me pareceu haver ali alguns colegas com necessidade, e é bom que a sintam e que trabalhem a nível das competências digitais, da tecnologia. Obviamente nós devemos estar sempre a fazer formação, nem sempre é-nos possível, e nós não precisamos ser expertos em informática, saber de programação, mas precisamos de conhecer bem as ferramentas com que trabalhamos e tentar conhecer outras que nos possam ajudar. Por exemplo, o programa de contabilidade, o programa de gestão, deve ser explorado ao máximo. A maior parte tem muitas funcionalidades e nós devemos saber conhecê-las e usá-las, tirar partido delas. Mas existem outras ferramentas que podem ser úteis, como, por exemplo, trabalhar em cloud, trabalhar na nuvem, usar o Power BI, ou que é um pouco mais complexo, não é? Então podemos passar por uma ferramenta mais simples que é o Excel, mas o Excel tem imensas potencialidades, temos que saber trabalhar. Usar ferramentas de planeamento, como por exemplo o Trello, o Planner. Tudo isto pode ser trabalhado. Só uma nota no curso de consultoria 360, obviamente nós não vamos ensinar informática, mas vamos abordar, entre as outras ferramentas que são mais analógicas, também vamos dar uma breve abordagem a algumas destas ferramentas. Depois, outra situação, outra competência que sei que tenho muita sensibilidade para ela, que é a ética e a confidencialidade. Por um lado, vocês trabalham com informação muito sensível, com dados muito sensíveis, com segredos empresariais. Por outro, também tem que se pautar por ética, por padrões de ética. Por isso nós temos o nosso código deontológico que deve ser seguido, mas para além disso, demonstrar ao cliente que temos padrões éticos muito apertados e confidencialidade também. O dever de sigilo é absoluto e devemos ter sempre uma transparência muito grande na comunicação com o nosso cliente.
Depois, outra situação que às vezes se vai perdendo com o passar do tempo na relação com o cliente, quando temos clientes com muitos anos connosco, numa relação de trabalho longa, às vezes temos alguma dificuldade em separar a nossa opinião pessoal dos dados mais objetivos, e isso nós temos que saber fazer. Depois, a capacidade de analisar dados e orientar para resultados. No fundo, é traduzir os dados que nós conseguimos extrair da contabilidade para ajudar na tomada de decisões. Se houve um investimento numa campanha de marketing e o resultado foi, sei lá, um aumento de 12%, perceber se esse aumento de 12% nas vendas foi suficiente, que se está a fazer sentido aquela estratégia, ou se é melhor repensar, ou se já não faz sentido e vamos acabar com ela. E por isso podemos usar, por exemplo, os famosos KPIs e gráficos, dashboards, para conseguirmos ajudar o cliente a perceber esta parte. Depois, por último, o foco nos resultados e na visão de negócio. Um consultor de 360 não está ali só para cumprir as tarefas básicas de contabilidade, está ali para ajudar o cliente a melhorar os seus resultados. Deve apoiá-lo na definição das metas, ajudá-lo a analisar o contexto envolvente do negócio, ajudá-lo a saber medir o progresso e a sugerir melhorias na sua empresa. Até aqui. Alguém quer fazer um comentário, uma dúvida? Estejam à vontade. Eu vou sempre dizendo que para quem vai entrando de novo saber que pode ligar a câmera, ligar o micro e falar. Está tudo com vergonha. Pronto, ficam a saber que depois gostaria muito de vos ter no próximo curso de consultoria 360, de vos ver. E lá, todos de câmara ligada. Só tenho direito a estar de câmara desligada quando estão doentes. De resto, sempre câmara ligada, microfones ligados, para haver muita partilha de informação entre nós, que é isso que nós prezamos muito nesta relação de formação. Continuando aqui, o consultor não é apenas um técnico com respostas, é um profissional com visão, sensibilidade, coragem para fazer perguntas, para propor mudanças. A inteligência artificial não veio tirar o nosso lugar, ela veio redefinir o nosso papel e com isto nós podemos ter um papel ainda maior, mais importante e, claro, isto traduzir-se em mais rentabilidade e mais dinheiro, que é isso que todos nós pretendemos. As máquinas tratam os dados, o profissional interpreta. Porquê? Porque só o profissional é que tem a visão, a empatia, o conhecimento do negócio, a capacidade de transformar os números numa narrativa. A inteligência artificial é muito importante, ela acelera os processos, sinaliza as incoerências, mas o contabilista é que sabe se aquilo que a inteligência artificial nos está a comunicar, os tais dados e as tais incoerências, fazem ou não sentido, se refletem ou não a realidade do cliente. Conseguir compreender esta nova perspectiva, esta nova era da contabilidade, fará dos contabilistas verdadeiros líderes de negócio. Aqui há alguns exemplos que eu vou-lhe chamar hipotéticos, mas que podem ser até reais. Podem já ter até acontecido. A Carla fazia contabilidade tradicional de 15 clientes por mês. Entregava normalmente o fecho mensal e respondia às dúvidas fiscais. Passou a usar um software, um Power BI, no Excel, para fazer dashboards. Cada cliente tem agora acesso a um painel, um quadro financeiro, com os resultados mensais, margens por produtos, fluxos de caixa previstos. Hoje, ela já diz, hoje os meus clientes ligam para discutir decisões, não para saber quanto têm a pagar isso. Caso da Marta. A Marta geria a contabilidade de várias empresas no comércio local. Limitava-se a apresentar balancetes e demonstrações de resultados trimestrais. Sentia que os clientes ouviam, mas não usavam a informação. Quem nunca?
No entanto, despertou um cliente específico, com quebras constantes de faturação. Marta decidiu ter uma abordagem diferente. Agendou uma reunião com o gerente e aplicou-lhe a análise SWOT para tentar compreender o contexto daquela empresa, com base nos dados reais e na percepção do cliente. Então conseguiu identificar como fraqueza a ausência de presença digital, como ameaça a abertura de uma grande cadeia comercial na zona, como força o atendimento personalizado e rápido e como oportunidade de fidelização de clientes locais com programas de pontos. O que agora diz, percebi que a contabilidade era só o início. Hoje ajudo os meus clientes a perceber onde estão e onde é que podem chegar. Obviamente não é só com a ferramenta de SWOT, mas a ferramenta SWOT é um ponto de partida muito importante. O Bruno fazia contabilidade de várias empresas em fase de REC. Os empresários pediam-lhe ajuda prática para organizar a atividade, mas ele não se sentia preparado, limitava-se a enviar folhas de Excel com previsões. Já não era mau, mas não era suficiente. Depois participou numa formação e conheceu a ferramenta 5W2H. No fundo, responde a isto: o quê, o porquê, quem, quando, onde, como e quanto. E o Trello é uma ferramenta do mesmo tipo, mas menos analógica e é mais visual. Então, o Bruno aplicou as ferramentas com um cliente de restauração que estava com dificuldades. Juntos, criaram um plano para reduzir os desperdícios alimentares através da ferramenta 5W2H e, através do Trello, atribuíram tarefas à equipa com prazos definidos. Com isto, reduziram o desperdício da empresa. Deixei de ser o rapaz da contabilidade e passei a ser visto como uma parte da equipa de gestão. Por último, a Sónia. A Sónia já prestava serviços de contabilidade a uma empresa familiar no setor agroalimentar. Limitava-se a entregar o fecho mensal, obrigações fiscais. A relação era cordial, mas distante. Só comunicava quando havia algo a entregar ou a corrigir. Lembram-se da comunicação eficaz, como era importante? Não estava aqui a ser usada. Despertou após participar numa formação em consultoria e propôs ao cliente reuniões mensais para acompanhamento de negócio e começou a trabalhar com objetivos, metas, planos de ação estruturados. Para isso ajudou a definir os KPIs, a listar ações necessárias e fazer planos de ação, por exemplo, aqui reformular a imagem, adaptar a rotulagem, procurar um distribuidor e atribuir tarefas e prazos à equipa, fazendo o respectivo acompanhamento mensal. Hoje o cliente liga-me para decidir e sabe que juntos estamos a construir um caminho com metas claras e planos reais. E é isto. Isto é consultoria 360. Ou seja, os dados contabilísticos deixam de ser um fim para passar a ser um meio para se decidir melhor e com mais confiança e mais rapidez. Os empresários já não querem apenas saber o que aconteceu, eles querem que se ajude a planear o futuro. E é isso que nós pretendemos quando nos tornamos consultor 360, mais do que contabilista técnico. Atenção que a contabilidade, na sua essência, e a fiscalidade são peças de base fundamentais para se poder ser um bom consultor 360. Mas a missão já deixa de ser apenas cumprir prazos, é assim antecipar cenários, propor caminhos, tornarem-se um parceiro de crescimento. O objetivo é ajudar as empresas já estabelecidas a adaptarem-se às mudanças de mercado, a melhorarem a sua eficiência e a responderem às novas expectativas dos clientes. E como é que isto se faz? Ou seja, não há uma fórmula mágica, obviamente, como em tudo. Não há um guião que possam chegar a uma empresa, aplicá-lo e a empresa ter resultados positivos. Obviamente não. O que vamos fazer é, o que eu vou tentar, e que eu gosto de fazer conjuntamente com os contabilistas, é apresentar-lhes uma série de ferramentas que possam ser aplicadas mediante caso a caso e analisando caso a caso cada cliente. Mas normalmente passamos sempre por estas etapas. Podemos eventualmente saltar uma ou outra, dependendo do caso, mas vamos fazendo isto. Primeiro,
toda a transformação começa com um diagnóstico profundo. E aqui na consultoria não é diferente. Precisamos de conhecer. Vocês vão dizer, mas eu já tenho um cliente há 15 anos, eu conheço muito bem o negócio. Não basta. Também temos que fazer o cliente conhecer o seu próprio negócio, que às vezes acha que o conhece, mas não conhece tão bem assim. Então temos que escutar, observar, levantar questões com intenção. Podemos usar, por exemplo, ferramentas como um questionário, que será no curso 360, é-vos fornecido um questionário base, e utilização de ferramentas como a análise SWOT e a análise PASTEL, para fazer um mapeamento das forças, das fraquezas, para compreender o contexto do negócio interno e externo. Depois, rácios financeiros, que aí vocês estão mais que habilitados para os trabalhar, mas conseguir identificar padrões e desvios. E depois, a seguir, a definição dos famosos KPIs e das metas, e definir metas claras. E como é que nós definimos metas claras? Para isso, é necessário construir planos de ação, ajudar a construir planos de ação com o nosso cliente. Quem faz o quê, quanto nos vai custar, qual é a orientação, e sem perder o foco na mitigação do risco, nos planos de contingência, em ter sempre cuidado nos riscos que estamos a correr. Porque prevenir faz parte do sucesso, obviamente. Estamos então numa nova era da contabilidade, os tempos mudaram, as expectativas dos clientes mudaram, os nossos objetivos também mudaram. Hoje, mais do que relatórios e fechos mensais, que estão habituados a fazer, e os clientes a receber, os nossos clientes procuram visão estratégica, confiança no contabilista. O desafio está lançado. Cada um de vocês pode tornar um consultor 360, que é aquele consultor que os nossos clientes respeitam e procuram. E que vêem um acréscimo de valor. E com esse acréscimo de valor poderá haver maior rentabilidade. E esse o desafio que eu gostava de vos deixar. Eu julgo que foi bastante rápida para não amassar, mas julgo que consegui transmitir o estado em que se encontra a contabilidade e a nova era que vem aí e as oportunidades que existem para todos os contabilistas. E agora passava aqui a bola à Karina. Yolanda, obrigada mais uma vez. Foi uma apresentação muito simples, mas acho que chegou ao ponto da questão, e agradecer aos participantes que continuam connosco. Se me derem aqui mais uns minutinhos também para não atrasar aqui o vosso serão de quinta-feira, eu queria falar um bocadinho então do que a Yolanda estava a dizer, para complementar um bocadinho acerca da formação que nós vamos ter exatamente nesta área. Se me derem licença, eu vou-vos enviar por chat aqui do Zoom o programa de consultoria. Programa esse que, Yolanda, se calhar aproveitava para lhe pedir os acessos novamente de partilha, só Sim? para apresentar Ah, aqui 2 ou 3 pontos da formação, por favor. Relembrando também que, acho que já deve como ter. acho que sim, acho que agora. Acho que sim, acho que sim. Obrigada, Yolanda. Relembrando também, como uma masterclass está a ser gravada, vamos disponibilizar depois nos próximos dias a todos os participantes, caso queiram rever alguma questão mais tarde. E sendo assim, para não também tirar-vos mais tempo, eu vou partilhar então com vocês aqui 2 ou 3 pontos que eu queria falar com vocês sobre a formação em si, que temos previsão de começar em outubro, está bem? Eu vou partilhar aqui a minha tela, dê-me só 2 minutos para tentar recuperar. Exatamente, será? Eu penso que já conseguem ver. Exatamente. Então, do vosso lado já tem o programa que eu enviei por chat. A nossa formadora vai ser a Yolanda, que faz todo sentido neste caso, e a dinâmica da formação vai ser esta, ou seja, muito prática, com muitos casos reais, onde vocês podem ligar as câmaras, podem e devem ligar as câmaras, porque queremos a participação de todos. E será aqui uma breve, deixar-vos aqui um breve cheirinho do que é que poderá ser então a formação a iniciar exatamente neste formato, ou seja, formato online e em direto.
E temos então aqui o que eu queria falar com vocês um bocadinho do programa, para não vos estar a amassar então da parte mais programática, só para vos enquadrar então aqui das datas, seria em horário pós-laboral, exatamente como nós estamos aqui, mas um bocadinho até mais tarde, até às 22h30, mais coisa, menos coisa, que seria uma formação de 21 horas, ou seja, tínhamos previsão de começar no 7 de outubro e terminar no 18/11, seria uma vez por semana, às terças-feiras. Hum, Neste caso, e como a formação é online e em direto, também irá ser gravada e disponibilizada para vocês todos, ou seja, só vocês é que iriam ter acesso a estas gravações, porque só vocês é que estavam inscritos na formação, mas teriam acesso à nossa plataforma do Moodle, com login, com uma senha, e nessa mesma plataforma iriam encontrar todo o material de apoio que a Yolanda partilhará com vocês, tudo o que seja ferramentas, a parte do enquadramento da formação, e fica sempre disponível essa parte para vocês. Também costumamos criar um grupo de WhatsApp entre todos, formadora Yolanda neste caso e os colegas, porque apesar de depois do curso terminar, acaba por se criar aqui uma dinâmica engraçada, que às vezes um colega lembra-se que tem uma dúvida, tem uma questão, e a Yolanda está sempre muito disponível para vos ajudar nesse sentido, mesmo depois da formação ter terminado. A única coisa que retiraremos à partida, após um mês, do término da formação, ou seja, se nada se alterar aqui pelas nossas contas, no 18 de dezembro retiraremos as gravações das sessões, está bem? Tudo o que é o material de apoio, os acessos à plataforma e o grupo de WhatsApp fica na mesma para vocês. Mas isso é uma questão que também podemos voltar a falar mais tarde, caso tenham interesse. Nós queríamos só deixar aqui um cheirinho após a Masterclass, também para ficarem um bocadinho a conhecer a nossa formadora e o tema que é. E então, só deixar aqui um bónus às pessoas que participaram nesta Masterclass, que fizeram um esforço de estar connosco aqui, final do dia, final do dia de trabalho, se calhar alguns já em férias ou já a pensar nas férias. Então, deixamos aqui um pequeno bónus para quem se inscrever na formação até ao final do dia de amanhã, tá bem? Esta informação. Também vai ficar, neste caso, na gravação da Masterclass, por isso, caso queiram rever alguma questão com mais calma, seria nesse sentido que eu queria ter uma atenção com vocês. Também por e-mail, quando receberem a gravação da Masterclass, vão receber também o programa que receberam por chat, mas também por e-mail, caso queiram dar uma vista de olhos com mais calma. Apesar de começar apenas em outubro, nós já estamos a recepcionar algumas inscrições. Sabemos que agora é tempo também de parar, de desligar um bocadinho. Acho que todos nós estamos a precisar, principalmente na área da contabilidade. Por isso era só esta atenção que eu queria partilhar com vocês. E agora sim, não sei se existe aqui algum tipo de dúvida, questão, queiram colocar no chat, queiram só ligar o microfone, sintam-se à vontade em colocar as vossas questões. Mesmo da minha parte da apresentação, se surgiu alguma dúvida ou queiram partilhar alguma experiência, estejam à vontade. Exatamente, exatamente. Também é um bocadinho nesse sentido que realizamos este tipo de eventos gratuitos e este tipo de masterclass em que falamos sobre um tema em específico, convidamos os nossos formadores, que é para também, neste caso, os participantes, podemos ter aqui ex-alunos, podemos ter futuros alunos, para ficarem a conhecer um bocadinho a nossa dinâmica de formação, e o que é que meia volta vamos fazendo. Se não houver questões, Yolanda, sei que também é hora de jantar e também para não deixar aqui as pessoas no silêncio, à espera que haja Estão alguma. todos muito tímidos. Sim, sim. Também para não. Pode surgir alguma dúvida mais tarde, caso queiram ligar-me, enviar um e-mail. Se for uma questão mais técnica, mais específica, eu depressa também passo a dúvida à Yolanda e ela também me ajuda no instante. Por isso, se não for agora, sintam-se à vontade em falar connosco, teremos muito gosto em ao voltar ao contacto. Sendo assim, Yolanda, também não vale a pena estarmos aqui só a fazer tempo, digamos assim, que não é tempo perdido, mas também para não vos empatar aqui o vosso serão, agradecer mais uma vez a vossa participação, o vosso interesse em estar connosco aqui neste final de dia, e agradecer mais uma vez à Yolanda por se ter disponibilizado a falar um bocadinho então do tema que sabe tão bem e que partilha tão bem com todos nós e já com ex-alunos nossos. O feedback é sempre muito, muito positivo. Por isso, obrigada a todos, obrigada à Yolanda. Espero que tenham umas boas férias, se assim for o caso. Também faz parte de desligar e descansar. E até breve. Alguma questão disponham. Muito obrigada. Obrigada e espero ver-vos em outubro.
Obrigada. Adeus, até Até breve, breve. obrigada.